Então eu começo com a parte relativa à pós-história. No rumo à constituição da mundialmente conhecida filosofia dos média de Wilhelm Flusser, o conceito de pós-história é um estágio muito importante, cuja abordagem mais completa se dá no livro Pós-História, 20 instantâneos e um modo de usar. Nesse livro, Flusser parte de uma drástica consideração, segundo a qual o chão que pisamos, que é o título do primeiro instantâneo, a título de explanação, né? Quer dizer, os pequenos capítulos que compõem esse livro são chamados por Flusser de instantâneos. É como se fosse um instantâneo no sentido fotográfico mesmo do termo, né? Então, nesse livro, Flusser parte de uma drástica consideração, segundo a qual o chão que pisamos, título do primeiro instantâneo, é Auschwitz, com tudo que denota em termos de crueldade e de ilimitada desumanidade. É como se, para o filósofo, o maior dos campos de concentração nazista fosse o evento inaugural do período da experiência humana que ele denomina pós-histórico. Na impossibilidade de abordar um por um dos 20 instantâneos, apresento aqui aqueles que melhor caracterizam esse estágio da humanidade, ou, se se quer, também da desumanidade. No capítulo Nosso Programa, Flusser introduz a consideração filosófica de uma noção que atualmente é muito frequente no seu significado comum de software: o próprio programa. O pronome possessivo nosso é adicionado a quase todos os instantâneos no sentido de evocar o fato de que tudo o que ocorre no mundo contemporâneo, por mais distante que pareça ser, nos diz respeito, é nosso. No que tange à contemporaneidade, que virá a ser caracterizada por Flusser como pós-história, ressalta a noção de programa, de acordo com a qual torna-se até mesmo dificilmente formulável o problema clássico da liberdade humana, uma vez que o acaso que preside os processos que engendram essa situação não deixa prever de modo algum o que resultará das virtualidades contidas no programa. Cito: estruturas tão absurdamente improváveis como o cérebro humano surgem necessariamente ao longo do desenvolvimento do programa contido na informação genética, embora tenham sido inteiramente imprevisíveis na ameba, e surgem ao acaso em determinado momento. Obras tão maravilhosas como As Bodas de Fígaro surgem necessariamente ao longo do desenvolvimento do programa contido no projeto inicial da cultura ocidental, embora seja absurdo querer procurar por elas nesse projeto inicial, por exemplo, na música grega. É que, embora se tornem necessárias, tais realizações ao longo do jogo surgem ao acaso. Fim de citação. Um aspecto interessante dessa discussão é que, se há programas, há aparelhos, isto é, equipamentos que fazem os programas funcionar. E isso ocorre por meio dos funcionários, pessoas incumbidas de operar os aparelhos. Se há programas, também deve haver programadores, ou seja, aqueles que estabelecem o conjunto de virtualidades contidas nos programas que funcionam nos aparelhos, que por sua vez são operados pelos funcionários. Para Flusser, essa situação exemplifica bem porque os modos de compreensão finalístico e causal não se aplicam ao mundo dominado pela noção de programa. O programador, embora tenha mais poder do que o funcionário que apenas opera o aparelho, está longe de ser onipotente, pois ele próprio é também funcionário de um meta-aparelho programado por um metaprograma e assim por diante. Essa situação encerra um enorme perigo de desumanização, pois, como antevira nosso filósofo num artigo da década de 1960, o funcionário não é exatamente uma pessoa humana, mas, abre aspas, um novo tipo de ser que está surgindo, fecha aspas. No entanto, para Flusser, nem tudo está perdido se, a partir de uma exata compreensão da situação, aprendemos a lidar com o absurdo dos jogos propostos pelos programas. Cito: em suma, o que devemos aprender é assumir o absurdo se quisermos emancipar-nos do funcionamento. A liberdade é concebível apenas enquanto jogo absurdo com os aparelhos, enquanto jogo com programas. É concebível apenas depois de termos assumido a política e a existência humana em geral, enquanto jogo absurdo. Depende de se aprenderemos em tempo de sermos tais jogadores, se continuarmos a sermos homens ou se continuarmos a sermos homem
Desculpem, se continuaremos a ser homens ou se passaremos a ser robôs, se seremos jogadores ou peças de jogo. Fim de citação. No próximo instantâneo a ser considerado aqui, o Nossa Comunicação, Flusser aborda uma das distinções mais importantes de sua filosofia dos média, aquela entre discursos e diálogos, sendo que aqueles se originam numa concepção de conhecimento que almeja a objetividade e tem a função de difundir conhecimento, enquanto esses têm como meta a própria intersubjetividade e funcionam como produtores de conhecimento novo. Para Flusser, os diálogos, uma ressonância da conversação, é um termo, né, usado na primeira fase de sua filosofia, os diálogos podem ser circulares, por exemplo, mesas redondas, parlamentos, ou em rede, sistema telefônico, opinião pública, ao passo que os discursos podem ser teatrais, aulas, concertos, piramidais, por exemplo, exércitos, igrejas, em árvore, ciência, artes, ou anfiteatrais, rádio, imprensa. O lado perverso da pós-história é que, mesmo diante das amplas possibilidades de desenvolvimento dos diálogos em virtude do enorme progresso dos meios eletrônicos de comunicação, nela predominam absolutamente os discursos sobre os diálogos, o que, para Flusser, configura uma crise profunda na sociedade contemporânea. Aspas. Sob o domínio dos discursos, o tecido social do Ocidente vai se decompondo. Fecha aspas. Nessa situação, o filósofo salienta que a única chance de saída dessa crise se daria mediante uma retomada radical da possibilidade dos diálogos. Cito: vista internamente, a crise da ciência se apresenta como crise epistemológica, mas vista a partir da sociedade, apresenta-se como crise estrutural. Não é possível dialogizar-se o conhecimento se não há espaço político para tanto. O caráter discursivo e elitariamente dialógico da ciência se deve estruturalmente ao seu acoplamento com os meios de comunicação de massa. Para que se faça nova teoria de conhecimento intersubjetivo, é preciso que se disponha de espaço para a intersubjetividade. A crise atual da ciência deve ser, pois, vista no contexto da situação comunicológica da atualidade. Enquanto não houver espaço para política, para diálogos circulares não elitários, a crise da ciência se apresenta insolúvel. Fim de citação. Esse tom, já bastante sombrio, do instantâneo sobre a comunicação é ainda acentuado no próximo, denominado Nosso Ritmo, que descreve o percurso cíclico, daí a razão de ser do título Nosso Ritmo, que as massas, submetidas aos desígnios pós-históricos, realizam como resultado de sua programação pelos aparelhos. Flusser lembra que, assim como na Idade Média, o espaço que servia de mercado foi coberto com uma cúpula, originando a basílica, na atualidade, as duas funções da basílica, inicialmente de mercado, depois de templo, foram recodificadas, ainda que sua estrutura, composta de espaço coberto de cúpula, tenha se conservado. Flusser se refere aos modernos shopping centers, nos quais a função do mercado foi transposta para a do supermercado e a do templo transpôs-se para o cinema. É exatamente isso que determina o nosso ritmo. Cito: o supermercado e o cinema formam as duas asas de um ventilador que insufla na massa o movimento do progresso. No cinema, a massa é programada para comportamento consumidor. No supermercado. E do supermercado, a massa é solta para reprogramar-se no cinema. Fim de citação. Para o filósofo, essa transformação do mundo num mega aparelho, do qual todas as pessoas são tendencialmente funcionários, consiste numa crise sem precedentes na humanidade, cuja solução passaria inicialmente por um agudo processo de tomada de consciência dessa circunstância e da sua gravidade. Cito: a única esperança em tal situação é a conscientização da estupidez absurda da rotação automática que nos propele. A conscientização do fato que, por detrás da rotação, não se esconde literalmente nada, que é a rotação absurda que é a realidade do mundo dos aparelhos. Fim de citação. A menção ao papel do cinema remete a outro instantâneo fundamental, o denominado Nossas Imagens.
Flusser inicia esse capítulo chamando atenção para o fato de que nosso cotidiano é dominado por imagens resplandecentes que irradiam mensagens. São superfícies, isto é, objetos bidimensionais que em grande medida determinam nossas vidas. Cito: planos como fotografias, telas de cinema e da TV, vidros das vitrines, tornaram-se os portadores das informações que nos programam. São as imagens, e não mais os textos, que são os média dominantes.